Olá, meus amados irmãos, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Aqui é o obreiro Leandro que fala contigo para te trazer uma palavra de Deus para o teu coração em nome de Jesus. Hoje eu quero trazer uma palavra a respeito de conselhos. Quantas vezes, às vezes nós andamos em más conselhos, buscando conselhos de pessoas que estão completamente fora dos caminhos do Senhor. Conselhos às vezes que não edificam. Quantas pessoas têm buscado conselhos fora da palavra de Deus? E às vezes, irmãos, um conselho mal dado nos traz um grande problema. Você já viu aquele ditado, quem anda com porcos, farelo come? Esse é um ditado muito popular que todo mundo traz, porque às vezes uma pessoa está andando ali com uma pessoa de mau caráter, um homem ou uma mulher que tem ali, que foi criado em família boa, que tem ali tudo para dar certo na vida, seja na presença do Senhor espiritualmente, ou seja, até mesmo também financeiramente. Mas às vezes por más companhias, por más conselhos, muitas coisas se acabam na vida dela. Quantas pessoas às vezes buscam conselhos para o seu casamento com pessoas erradas? Quantas vezes pessoas buscam conselhos na vida espiritual com pessoas erradas? A Bíblia diz assim para nós, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, a Bíblia diz assim para nós: não vos enganeis, as más conversações, as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Pessoas, como eu disse, têm tudo para dar certo, mas às vezes, amado, buscam conselhos errados, buscam conselhos aonde não se devem. Porque eu vou pedir um conselho ao meu amigo. Ele cresceu comigo, ele sabe da minha vida. Ei, o primeiro que sabe, em primeiro lugar, que sabe da nossa vida por completo é Deus. Ele é o que sonda corações, almas e espírito. Deus conhece a nossa vida no dia de amanhã, não só no dia de agora, mas no dia de amanhã. Então, amados, em primeiro lugar devemos pedir conselhos ao Senhor. Em primeiro lugar, nós devemos ajoelhar e pedir a Deus uma direção para nossas vidas. Pedir a Deus que nos aconselhe ao que devemos fazer, o que devemos comprar, aonde vamos. Muitas vezes, irmão, entramos em lugares onde Deus não mandou. Muitas vezes falamos coisas que Deus não mandou. Aconselhamos para alguém más conselhos. Todos nós somos falhos, somos pecadores. Então por isso que nós devemos estar firmados na presença do Senhor. Por isso que nós temos que a cada dia mais ler as Escrituras. As Escrituras, ela vai nos dar conhecimento. A palavra de Deus vai nos dar conhecimento. Quando Jesus Cristo disse que Ele iria subir, Ele rogaria ao Pai para que nós não ficássemos órfãos. E assim o Senhor Deus e Pai nos desse o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é o que nos pode aconselhar, Ele que está intercedendo por nós. É Cristo que intercede por nós diante de Deus. Então, amados, eu hoje já te dou um bom conselho. Busque ler mais a palavra de Deus. Busque mais a revelação do Espírito Santo. Ore mais, se santifique mais. Há pouco tempo passado eu estava lendo o livro de Atos. Eu sempre tenho ao meu coração, eu devo escolher alguns passagens da Bíblia para ler. Para você que está aí escutando, eu te digo, comece a ler a Bíblia de forma em que o Espírito Santo te revele. Ore antes, peça a direção de Deus. Peça ao Espírito Santo que fale contigo e que Ele revele algo dentro da palavra para você, em nome de Jesus. Eu estava lendo o livro de Atos há poucos dias.
Agora já estou lendo o livro de Reis. Amados, marque com caneta, com o marcador de texto, algo que te chama atenção dentro da Bíblia, algo que te chama atenção na palavra de Deus. Não tenha medo de marcar na tua Bíblia. Eu confesso que quando eu comprei a minha Bíblia, eu não queria marcar. Tinha uma cisma de marcar a Bíblia. Hoje, a minha Bíblia é toda rabiscada. Eu vou marcando ela, vou marcando texto, vou marcando versículos que me chamam a atenção, palavras, frases. Temos que marcar, porque isso vai te ajudar a memorizar. Isso vai te ajudar a cada dia mais conhecer e entender aquilo que Deus está falando. Hoje eu quero trazer para os irmãos, como eu disse, estou lendo o livro de Reis, e no capítulo 12, o que me chama a atenção é a respeito disso que comecei a falar, sobre conselhos. Roboão é filho de Salomão. Salomão faleceu e assim Roboão herda ali para herdar o trono. Roboão, ele foi mau aos olhos do Senhor. A própria Bíblia nos ensina que ele foi mau aos olhos do Senhor. Amados, o livro de Reis nos fala de vários reis que foi bom e foi mau aos olhos do Senhor. Um rei que é mau, a terra não prospera, o povo não prospera, não acontece nada a não ser coisas ruins. Coisas de bom não acontecem, só coisas ruins. E a ira de Deus desce grandemente sobre este povo. Mas quando o rei é bom aos olhos do Senhor, quando ele busca fazer o que agrada ao Senhor, o seu reinado é bom. O povo prospera, a terra prospera, Deus derrama bênçãos. O que eu aprendo no livro de Reis, sabe o que é? É liderança. Quando nós somos bons líderes, seja no ministério, seja em casa, seja na empresa, quando nós somos bons líderes, nós fazemos o que é bom aos olhos do Senhor, principalmente em casa e no ministério. Amados, claro que na empresa também, como eu disse, porque muitos empresários cristãos, mas eu digo principalmente na família e no ministério. Quando não somos bons líderes, cara, a casa vai para baixo, a família vai de mal a pior, o ministério vai de mal a pior. Às vezes muitas pessoas, por não ter um discernimento espiritual, não está percebendo, mas algo está acontecendo, principalmente a ira de Deus. Porque é isso que acontece e é o que eu falo, que eu aprendo com o livro de Reis. Quando o rei é mau aos olhos do Senhor e quando o rei é bom aos olhos do Senhor. Vamos ler 1 Reis capítulo 12, do versículo 6 ao 15. Olha o que a palavra do Senhor diz para nós neste dia de hoje. Pega a tua Bíblia e acompanha. 1 Reis capítulo 12, versículo 6 em diante, vamos ler assim. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? Quem procurou? Roboão procurou os anciãos. Anciãos, geralmente falamos por ser pessoas mais velhas, mas também anciãos também significa pessoas sábias. No entanto, aqui que já diz aqui que esses anciãos andavam com Salomão. Então, eles eram homens sábios. Deus deu sabedoria a Salomão, mas quem estava do lado de Salomão também tinha sabedoria. E Roboão procurou eles para conselho. Versículo 7. E eles falaram, quem? Os anciãos falaram com o rei Roboão. E eles lhe falaram dizendo: se hoje fores servo deste povo, e o servires, e respondendo-lhe, lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos, bons conselhos. Versículo 8. Porém,
ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham conselhado e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. Olha o que ele fez, hein? E disse-lhes: aconselhai-vos que respondamos a este povo, que me falou dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: assim falarás a este povo que te falou, dizendo: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivias sobre nós, assim lhe farás, meu dedo mínimo, assim lhe falarás, me perdoe, meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigarei com escorpiões. Olha o conselho que os jovens deram. Conseguiu entender o conselho dos anciãos e o conselho dos jovens? Completamente fora da direção do Senhor, o conselho dos jovens. Mas por que Roboão escolheu eles? Porque eram jovens, vamos dizer, ali da idade de Roboão. A Bíblia não diz aqui a idade de Roboão, mas ali homens jovens. E aí o que acontece? Tudo da mesma idade, cresceram junto, eram amigos, bons amigos, melhores amigos. E olha o conselho que o melhor amigo deu para o rei. Vê se isso é o conselho. Veio, pois, versículo 12, veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como havia falado, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente. Como que ele respondeu duramente? Como os jovens lhe tinham aconselhado, porque deixaram o conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado. Versículo 14, e falou-lhes conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito pelo ministério de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Até aqui. Amados irmãos, o que eu quero dizer? Às vezes, irmãos, às vezes nós não acolhemos aquele bom conselho de uma pessoa ser mais velha que nós. Uma pessoa, às vezes, ser mais sábia que nós. E não queremos esse conselho, às vezes, do pai, da mãe, do líder ministerial, do encarregado, do supervisor, da esposa, do marido. Não queremos esse conselho, até mesmo de um filho. Não queremos esse conselho. Queremos o conselho de quem? Do nosso melhor amigo. Ah, o meu amigo cresceu comigo. O meu amigo me conhece desde novo. O meu amigo sabe até meu jeito de ser. O meu amigo sabe as minhas manias. O melhor amigo. Mas vê se isso é conselho de amigo. Um conselho que os amigos deram, que acabou destruindo o reinado de Jeroboão, de Roboão. Amados, nós temos que tomar cuidado com os conselhos que às vezes escutamos de pessoas. Pessoas casadas procuram conselhos com pessoas às vezes que nunca foram casados, ou buscam conselhos com pessoas que já casou mais de 10 vezes. Irmãos, não é que eles possam ter bons conselhos, mas às vezes nós temos que observar certo tipo de coisas que a vida da pessoa está indo, para não tomarmos conselhos, irmãos. Irmãos, nem sempre, claro que nem sempre cristão também dá bons conselhos. Quantas vezes nós escutamos pessoas cristãs dizendo para um casal: se eu fosse você, separava, que eu não aguento ver você reclamar do seu marido.
Ah, você reclama do seu marido, você reclama da sua esposa, separa. Não, em vez de falar assim, não, irmão, vamos orar para que o seu casamento se retorne, para que o seu casamento seja edificado por Deus. Ah, se eu fosse você, mandava todo mundo embora da empresa, contratava outros. Ah, se eu fosse você, líder, pastor, se eu fosse você, nem dava ideia para este povo. Cara, nem sempre também, os cristãos também vai dar bons conselhos. Por isso nós devemos pedir em primeiro lugar os conselhos do Senhor, em primeiro lugar. Pedir a Deus para que levante pessoas para nos ajudar, para nos aconselhar. Às vezes esquecer aquele melhor amigo e buscar um conselho, às vezes até pessoas que nem conhecemos. Amados, Roboão estava aqui com conselhos de anciãos. Os anciãos falou com ele e lhes falaram dizendo: se hoje forem servos deste povo, seres servos deste povo, o que era? Não era Roboão se rebaixar, era apenas Roboão escutar o que aquele povo queria. E assim Roboão serviria ao povo. Ele seria servo do povo no termo de servir ao povo aquilo que estava diante dos olhos dele, queria e que seria bom aos olhos do Senhor. Mas não. Olha aqui, e os servires e respondendo-lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Se Roboão chegasse para o povo e falasse boas palavras, o povo ia ser servo dele. Às vezes, irmão, nós queremos escutar maus conselhos. Por quê? Porque agrada os nossos ouvidos, alegra o nosso coração. Aí se eu fosse, ia lá e pedia conta na empresa. Deus abre outra porta. Cara, aí tem gente que chega lá e pede conta. Já vi tantas pessoas dizendo assim, na época que eu era do mundo, já vi tantas pessoas dizendo assim para outras, e as pessoas ainda continuam na empresa. Mas o outro que escutou esse conselho está na rua. Está na rua. E ele que deu o mau conselho está trabalhando, subindo de cargos. Amados, nós temos que entender essas coisas. Pessoas às vezes chegam para um casal: se eu fosse você, separava. Se eu fosse você, isso não é de Deus, esse casamento seu não é de Deus. Mas quando casou era de Deus. Tem pessoas que ela mesma dá um mau testemunho. Tem pessoas que ela chega e fala que é de Deus aquele casal, e depois no momento de tribulação daquele casal fala que eles não foi Deus. Não foi Deus que estava naquele casamento. Tem gente que não consegue firmar nem o seu testemunho. Então nós devemos entender, amados, que um mau conselho, ele vai nos destruir. Um mau conselho destrói a nossa família. Um mau conselho destrói uma vida empresarial, uma vida ministerial. Se eu não buscar um conselho de Deus e da minha esposa que mora comigo, amados, eu não posso buscar conselho lá fora. Não posso fazer isso. Em primeiro lugar, eu tenho que pedir a Deus direção. E em segundo lugar, sentar e conversar com a minha esposa. Assim também ela comigo. Você também está aí escutando, peça direção a Deus e peça aconselhamento ali à sua esposa. Chama seus filhos. Você que é líder, chama os obreiros. Chama a liderança. Faça ali uma reunião de liderança. Fala: olha, o que vocês me aconselham? Nós devemos aqui ajudar mais pessoas. Não é buscar conselhos. Faça uma campanha da prosperidade. Faça uma campanha do lenço ungido. Faça uma campanha do sal grosso. Sempre vai ter esses. Mas orem. Peça a Deus direção. Como eu falei para vocês, eu estava lendo o livro de Atos. Quando a Bíblia nos ensina que quando Judas, ele ali traiu Jesus, logo após ele foi e se enforcou, os 12 apóstolos se tornaram 11 apóstolos. 11 apóstolos. O que eles fizeram? O povo ali, os apóstolos, eles oraram e pediram a Deus direção pelo Espírito Santo, para que assim pudesse ser levantado um outro apóstolo.
No livro de Atos, tudo que o povo ia fazer, tudo que os discípulos iam fazer, eles pediam direção de Deus. Eles pediam conselho de Deus, e aonde o Espírito Santo vinha e falava com eles. Amados, nós temos que entender essas coisas. Olha o que acontece. Mas os amigos de Roboão dão a ele um má conselho, e ele aceita este má conselho. E o que ele faz? Ele vai lá e joga neste povo este má conselho. Toma cuidado com os conselhos que você está escutando. Toma cuidado. Olha o que a Bíblia diz para nós em Salmos capítulo 1. Salmos 1, versículo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e medita na sua lei dia e noite. Dia e noite. Amados, olha o que o salmista está dizendo. Bem-aventurado, feliz, alegre é aquele homem, aquele varão, porque aqui diz o varão, mas pode ser para varoa também. A Bíblia aqui está falando conosco. É Deus que fala conosco através da Bíblia. A Bíblia fechada é um livro comum, mas ela aberta é Deus falando conosco. Tem pregadores que dizem, a Bíblia vai nos falar. Não, a Bíblia não vai nos falar, a Bíblia está nos dizendo. Basta você abrir. A única coisa que temos que fazer é ler. No demais é o Espírito Santo que revela. A Bíblia não vai nos falar, a Bíblia está nos dizendo. Se você ler, ela está dizendo, mas se você não ler, ela nunca vai falar para nós. Mas ela já falou. Ela já falou. Queira nós, queira não. A Bíblia já falou, está dizendo. E tome cuidado, porque o que está na Bíblia, tudo acontece e acontecerá. Amém? Então aqui diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Amados, quando você escutar um conselho de alguém, todos nós precisamos de conselho. Todos nós. Nem sempre eu vou estar perto da minha esposa para pedir um conselho. Talvez eu vou estar no meu trabalho e vou pedir um conselho. Preciso de fazer algo na empresa ali, onde eu trabalho, no meu local de trabalho, eu tenho que fazer algo. Eu tenho que pedir conselho a alguém. Ei, se eu vejo uma pessoa que está ali, não está nem aí com a empresa, não está preocupando com nada, ela só vai, como se diz, ganhar o arroz com feijão. Eu vou pedir conselho para aquela pessoa? Amados, possa ser que ela me dê um bom conselho, mas por o que ela está fazendo, ela não vai me dar bom conselho. Procura alguém, irmãos, procura alguém que possa te dar um bom conselho. Vai no seu chefe, vai no seu encarregado, vai em alguém mais experiente dentro da empresa. Tem alguém dentro da empresa que tem 5, 6, 4, 3 anos, 1 ano, talvez você tenha um mês. Peça conselho em alguém que é sábio, que tem a sabedoria de te ensinar. Você está passando por problemas no seu casamento? Peça primeiro direção de Deus. Peça a Deus direção. E logo após, pede também a Deus para que Ele te dê sabedoria e levante alguém para te ensinar. Cuidado com os conselhos que você tem escutado de outras pessoas. Pessoas olham para você e falam assim, se eu fosse você, separava. Amados, contra a palavra de Deus, conselhos de ímpio. Ah, mas a pessoa é cristão. Ímpio. Um conselho desse, irmão, não se dá. Ninguém dá conselho ao outro para separar, a não ser que dentro de casa está acontecendo uma violência física. O marido está batendo a esposa está batendo no marido. Aí sim eu aconselho, não a separar no papel, mas dá um tempo. Vai para a casa de um parente ou mulher, se a mulher está apanhando o homem, que geralmente, tanto que cresceu aí, nessa pandemia, o feminicídio, irmãos. Quantos homens batendo nas mulheres, matando mulheres, e às vezes vai na polícia, tem às vezes 10 boletins de ocorrência, não adianta nada. Irmãos, para você que às vezes está passando isso, que é cristão,
Vai para a casa de alguém, de um parente, um irmão, do seu pai, da sua mãe. Se tem condição, aluga uma casa. E assim Deus vai tratar, Deus vai dar direção. Tem alguém no ministério, você é o líder, presidente, você é o líder maior do ministério. Você é líder maior, é o Senhor, mas eu digo assim em termos de pessoa. Se você é o líder, amados, se está acontecendo algo errado ali, até mesmo com outras pessoas, com obreiros, missionários, cara, pede direção de Deus. Chama essa pessoa, dá ela um bom conselho. Fala, você está errado. Você está errado. É isso que devemos ser na presença do Senhor. É isso que devemos ser. Mas aqui, Roboão preferiu escutar o conselho dos amigos. Ele foi e não aceitou os conselhos. Aqui o reinado dele já tinha acabado. Acabou. Por causa de um má conselho. Claro que a Bíblia aqui nos ensina no versículo 15 que o rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque essa revolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra do Senhor que tinha dito pelo ministério de Aías, o Silonita, e Jeroboão, filho de Nebate. 1 Reis capítulo 11, versículo 28 ao 31, diz aqui que após o pecado de Salomão, o profeta Aías, ele rasgou a própria veste nova e entregou 10 pedaços para Jeroboão, aonde 10 tribos de Israel seria de Jeroboão. Então aqui Deus já estava trabalhando, já estava profetizado aqui algo que ia acontecer. Ei, o que acontece que eu quero trazer para você? O pecado que nós cometemos, Deus perdoa sim, Jesus perdoa. 1 João capítulo 1, versículo 9, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Mas quero te dizer algo, consequências virão por conta desse pecado. A consequência aqui foi pelo pecado de Salomão, que agiu no lar, que agiu na família. Às vezes, irmão, o pecado que nós, já viu aquele que fala, a Bíblia também diz isso, que plantamos, colhemos, o pecado que fazemos. Um homem ou uma mulher que trai o seu cônjuge, infelizmente, pode sim trazer uma separação. Deus perdoa o pecado do homem ou da mulher, sim, mas e aí? Será que vai acontecer o perdão da pessoa? Tem que perdoar, mas naquele momento muitas vezes não acontece. Amados, temos que entender que se nós roubarmos, vamos ser presos. Deus perdoa o pecado? Perdoa, mas o que acontece? A consequência vai ser o quê? Ser preso. Deus perdoa nossos pecados, mas muitas vezes vai acontecer as consequências. Então que buscamos conselhos do Senhor, para que Deus nos aconselhe através do teu Santo Espírito, e andamos e fazemos o que é reto, o que é justo diante de Deus. Não adianta bater no peito, dizer que eu sou líder, dizer que eu sou dono da casa, que eu sou o chefe, que eu sou isso, que eu sou aquilo outro. Não adianta bater no peito, mas se não sabe escutar um bom conselho, só escuta conselho ruim ou dá más conselho. Vamos aprender com a palavra de Deus. Deus quer falar conosco através da palavra. Deus, Ele é o nosso melhor amigo. Ele é o que vai nos aconselhar os melhores conselhos. Talvez aquilo que pedimos não é da vontade de Deus. Aí nós falamos assim, mas Deus fez eu esperar. Ei, calma, Deus vai fazer. Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. E os conselhos dele é o melhor. Eu aconselho você hoje, a partir de hoje, começar a orar e pedir a direção de Deus. Peça a direção de Deus, que através do Espírito Santo Ele te aconselhe a direção que você deve tomar. E assim, Deus há de te aconselhar. E muitas coisas boas acontecerão na tua vida, pois eu creio em nome de Jesus. Amém? Fica com essa palavra, compartilhe o vídeo com outras pessoas. Me siga lá no canal do Instagram, no canal do YouTube, se inscreva. Deixe o seu like, aperte o sininho para ter mais notificações.
e assim, em nome de Jesus, vamos ser abençoados pela palavra de Deus, amém? Se não for da palavra, de mim mesmo, eu não falarei. Fica com Deus, um abraço do obreiro Leandro e até a próxima, se assim Deus permitir. Um abraço.